Olá, boa noite, bem-vindos ao 3 Pontos de hoje. Aqui vamos analisar a vigilância apertada da Comissão Europeia a que Portugal passa a estar sujeito por desequilíbrios excessivos. Vamos olhar também para o aval da Troika, à lista de reformas propostas pelo novo governo da Grécia e para a entrevista da Procuradora-Geral da República, indignada com as violações do segredo de justiça. Analisamos ainda a proposta dos politécnicos para que o acesso dos alunos aos institutos passe a ser diferenciado do acesso às universidades. Tudo debaixo do olhar atento de Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto, e de Rosário Gamboa, Presidente do Instituto Politécnico do Porto. Boa noite a ambos. Rui Moreira, começo por si. Bruxelas colocou hoje Portugal sob vigilância apertada por alegados desequilíbrios excessivos. A expressão que foi usada pelo porta-voz da Comissão Europeia foi, passo a citar, permanecem riscos importantes ligados aos níveis elevados de dívida, tanto internamente como externamente, e ao alto desemprego. Não é um contrassenso com o exemplo do bom aluno? Nós só tínhamos escapado a isso porque estávamos debaixo de um programa de assistência. E quando se está debaixo de um programa de assistência, esta lista não se aplica. A partir do momento em que o programa acabou, era inevitável entrarmos nessa lista. Portanto, não me surpreende. E relativamente aos desequilíbrios que Bruxelas aponta, nós conhecemos-los bem. Portanto, estamos a falar da dívida pública. A dívida, o excesso de dívida que temos ao estrangeiro. E, portanto, coisa que nós não vemos muito bem como é que vamos obviar, mas talvez Bruxelas consiga encontrar uma melhor solução do que nós. E estamos acompanhados por países como França, por exemplo, não é? Mas ao mesmo tempo a Comissão Europeia adiou para 2017 o cumprimento da meta de 3% de déficit em França. Claro, mas isso é normal. A minha dúvida é se Bruxelas não está a usar pesos diferentes e medidas diferentes para Bruxelas países teve diferentes. 2 pesos e 2 medidas. Isto, aliás, começou logo com o Pacto de Estabilidade e Crescimento. O primeiro violador foi a Alemanha, não nos podemos esquecer. Portanto, e a França só cumpriu 2 vezes até hoje. E a França só cumpriu 2 vezes, o que é extraordinário. Portanto, esta Europa é uma Europa assim, em que há leis para os... Mas o mundo é assim, há leis para os mais fortes e leis para os mais fracos. E nós, de facto, estamos nos mais fracos e, portanto, estamos sujeitos ao crivo típico dos mais fracos. Rosário Gamboa, faz sentido, do seu ponto de vista, que Bruxelas tenha este comportamento ao mesmo tempo que, e passamos já para o ponto seguinte, ao mesmo tempo em que aprova um pacote de medidas que foi proposto pelo novo governo da Grécia? Eu julgo que faz. Eu julgo que faz nesta medida. Acho que faz parte da retórica política este lançar para a opinião pública e com o discurso de legitimação este conjunto de contrassensos, não é? E é neste jogo de equilíbrios de puxa para aqui, puxa para acolá, que vão testando e percebendo de que forma é que podem apertar mais o torniquete para um lado ou o torniquete para o outro. E nessa medida faz sentido. Agora é óbvio que quando nos dizem há muita dívida em Portugal, há desemprego, a dívida particular ou pública, simultaneamente parecem, porque de facto se calhar não é realidade, não é? Este afrouxamento em relação à Grécia, eu julgo que tudo isto faz parte de um jogo político onde se nota, acima de tudo, a falta de uma direção consistente, programada, assertiva. E depois este jogo permanente que existe aqui em cima da mesa, este limbo, esta indefinição constante, que é passada para a opinião pública, porque o jogo que por trás não existirá tanto. Mas este limbo dá para depois construir imensos cenários, imensas hipóteses. É isso que eu entendo. Rui Moreira, agora que há acordo na Grécia, alguma coisa mudou com a entrada em cena do Syriza ou não? Olhando para todo este processo. Muito pouca coisa. Quando lemos a carta, eu não li a carta toda, mas li o resumo que vinha hoje da carta. Aquilo é uma carta típica deste discurso europeu vazio. Podia ter sido feito por nós, podia ter sido feito pelo governo português. Quando nós olhamos para as medidas todas, é um pouco, mais uma vez, uma retórica um pouco vazia, que já sabia é correta a leitura, por exemplo, do editor de economia da BBC, Robert Parston, que disse que o Syriza trocou Marx por Blair. Sim, é mais ou menos isso, sim. Mas também era inevitável, aliás, nós dissemos aqui, não surpreende nada, porque senão alguém diria, e agora como é que acendemos a luz amanhã de manhã? Esse era o problema grego, a tragédia grega é essa, é a tragédia europeia. E, portanto, não fico nada satisfeito, ao contrário de alguns portugueses que estarão satisfeitíssimos com isto, eu não fico nada satisfeito, esperava de facto que houvesse alguma possibilidade diferente. Já se percebeu que, no fundo, depois de algum tempo, vai ficar tudo na mesma, aquilo que fala em termos da reforma do Estado. Vamos lá ver. E, portanto, foi apenas não vão reverter as privatizações, vão continuar com o mesmo projeto de privatizações que tinha e, portanto, tudo aquilo que eram as imposições da troca, agora claro, vai ser com um embrulho mais à la française, não é? Mais assim à Hollande, mas vai ser muito parecido com aquilo que já vinha a acontecer.
pelo menos deixaram de ser as instituições que compõem a Troika a ditar as regras e passou a ser o governo de Atenas a apresentar uma proposta. Isso não é por si só já uma vitória do Syriza? Acho que não. Vamos lá ver. Eu acho que o povo grego, quando votou no Syriza, as promessas que foram feitas pelo Syriza foram muito diferentes do que está na carta. Do que agora está na carta. Portanto, acho que, mais uma vez, ou seja, se prova que o real político europeu a real política europeia é uma política que obriga os países, mais ou menos todos, a serem geridos da mesma forma. Independentemente das cores partidárias ou das cores políticas. É a minha convicção também em Portugal. A convicção do Rui Moreira não tanto a convicção, mas ficou defraudado de alguma maneira, com a expectativa que a Grécia podia acalentar de uma Europa diferente. Eu achava que iria ser assim e, portanto, agora acho que... Agora não fiquei contente com isso, que é uma coisa diferente. Não fico, esperava de facto que houvesse aqui que a Grécia pudesse ter jogado uma cartada, apesar de tudo, que a cartada grega fosse uma cartada mais forte. A Grécia vai ficar no limbo como Portugal, ou seja, a União Europeia e todas estas instituições e o Sr. Schäuble vão manter-nos à tona d'água. Não querem que a gente se afogue, é caríssimo. Nós afogarmos vai ser caríssimo. Mas também não querem que a gente nade. Então põe-nos umas boinhas e pronto, e deixam-nos andar na piscina, assim um bocadinho como um pato amarelo na piscina. Portanto, a Grécia é o novo pato amarelo, Portugal também é um pato amarelo, a Itália é um pato amarelo, a Roménia é um pato amarelo. Vamos acumulando patos amarelos na piscina do Sr. Schäuble e de alguns dos senhores e de alguns grandes interesses instalados. Rosário Gamboa, lá na Grécia o aumento do salário mínimo será feito de forma progressiva, de maneira a garantir a competitividade e emprego, vai envolver parceiros sociais e instituições nacionais e internacionais. Ora, não era nada disto que constava no programa do Syriza. É correta a leitura ou pode dizer-se que Atenas cedeu mais do que as instituições que compõem a Troika? Eu concordo com aquilo que o Dr. Rui Moreira acabou de dizer, não é? Que é uma coisa é o que se diz e as intenções, as expectativas, que até acredito que são bem intencionadas. No caso concreto está a falar das expectativas de Atenas? Estou a falar das expectativas do povo grego e se calhar estou a falar também das expectativas do grosso, do que são os militantes do Syriza. Não é? E outra coisa é o confronto duro, cruel, muitas vezes, com aquilo que é real político, que está em cima da mesa. O modelo económico, o modelo financeiro que nos governa, de onde é que corre o dinheiro. No fundo, estas coisas acabam por se tornar, quando vistas à lupa, extraordinariamente cruas e brutas. Não com aquela subtileza que nós gostaríamos que tivessem, que é onde corre o dinheiro, como é que ele vem. Eu julgo que é uma grande frustração, neste momento, para algumas pessoas, não só na Grécia, como em Portugal e noutros países, perceberem que não é... que há sempre um muro contra o qual somos esmagados quando se fazem um conjunto de pretensões. Depois também acho que é simultaneamente um banho de realismo. Nós temos que perceber que há um limite de possível e que as hipóteses que são construídas têm que ser construídas num horizonte mais realista e mais negociável. Eu gostava de ouvir os dois sobre a posição que o governo português assumiu ao longo deste processo, concretamente no passado fim de semana. Foi subserviente em relação à Troika e à Alemanha, Rui Moreira, ou não? Eu não acho que tenha sido subserviente. Acho que os comentários que foram feitos pelas autoridades portuguesas, pela Presidência da República e de alguma, ainda que de menor forma também pelo governo português, foram desnecessárias e infelizes, porque Portugal não manda coisa nenhuma nisto e, portanto, se vemos que isto está a decorrer, deveríamos ter mantido o nosso silêncio. Dizemos, nós por acaso também somos da ruazinha dos pobres, mas somos mais sérios do que aqueles meninos que estão lá ao fundo, se calhar a tirar pedras a Berlim, não me pareceu que nos ficasse bem. Mas pronto, não vou voltar ao assunto. Acho que o problema português, e aqui é se calhar a diferença com outros países, com os nossos problemas e a nossa dimensão, é que nós, eu disse aqui, nós representamos 3% do PIB europeu. Mas em termos de influência, neste momento estamos no zero. Não temos nenhuma influência. Não há nenhuma iniciativa nossa diplomática que se conheça, pelo menos, pode ser ao telefone, mas diplomática, que se conheça no sentido de tentarmos alertar exatamente a Europa para o que se está a passar, para esta dualidade de critérios, por exemplo, com os franceses. Partilha desta opinião, Rosário Gamboa? Completamente. Partilho completamente e entendo que... Mas também há outra coisa que eu gostava de dizer. É assim, eu acho que em política e na nossa vida, que é uma vida tão mediática, às vezes também não importa só o que se é, o que se parece. E que o governo português se apresentou e que se deixou, de alguma forma,
maniatar como um instrumento que aquilo que apareceu nos jornais do menino bem comportado, isso aconteceu de facto, não é? Independentemente de se esse menino comportado tinha mais ou menos margem de manobra, o certo foi o boneco que apareceu. E julgo que há aqui uma coisa que não sei se também se era muito viável, eu não sou especialista nestas matérias, mas parece-me uma oportunidade um pouco perdida, que é no sentido de dizer assim, os países do Sul, os países que estão afetados, alguma vez conseguiram unir-se, conversarem, dialogarem sobre formas concertadas de se posicionarem? Aparentemente não. Parece-me que não. E a grande culpa nisto, vejamos, apesar de tudo, é da França. Porque se nós virmos aquilo que tinham sido as promessas do Sr. Hollande, que também duraram 24 horas, no dia seguinte ele foi para Berlim a correr, num avião que ainda por cima ia caindo, tudo isto tem um ar assim de uma tragicomédia, não é? Não foi capaz sequer de dizer fosse o que fosse. A França de uma tragédia grega. Sim. Sem? A grandiculência de uma tragédia grega. Exatamente. E, portanto, o que é que os franceses conseguiram com isso? Estes perdõezinhos, que agora se viu hoje. Portanto, de facto, neste jogo, a Europa do Sul não encontra no hexágono francês sequer o apoio que naturalmente precisaria. Rui Moreira, surpreendeu que a Amnistia Internacional tenha hoje referido pela primeira vez no relatório anual que faz a falta de proteção dos portugueses mais vulneráveis durante o programa de ajustamento? Não, eu não me preocupo. Quer dizer, o relatório da Amnistia parece-me perfeitamente normal. Acho que era impossível que isto não viesse a ser revelado. Tudo que lá está é normal. É normal, a coisa que mais preocupa, a coisa que mais preocupa é a questão prisional em Portugal. Nós temos uma enorme população prisional que não coincide com a criminalidade que temos. E temos prisões sobrelotadas em condições terríveis e não vale a pena apontar as culpas, não são os diretores das prisões, não são os guardas prisionais que têm culpa, é todo o modelo. Nós temos um excesso de securitarismo nesse aspecto e depois tratamos as pessoas muito mal, as pessoas estão nas cadeias em condições terríveis. Esse parece-me ter, mais uma vez, o grande alerta da Amnistia e simpatizo muito com a forma como a Amnistia, de uma forma coerente, e sempre coerente, tem apontado o dedo a Portugal relativamente a essa matéria. Um país que não sabe tratar a sua população prisional não é um país civilizado. Porquê? Porque está a contribuir exatamente para que essas pessoas que estariam lá, em princípio, para quando pudessem voltar, se reintegrassem, essas pessoas são colocadas perfeitamente no limbo, são destruídas exatamente em estabelecimentos prisionais, às vezes, e passam mais de 60%, 70% da sentença, da pena, à espera de serem ouvidos por um juiz e estão a vegetar num ambiente onde há droga, onde há frio, onde não há condições. Tudo isto, isso é o que mais me preocupa. Eu acho que é um dos aspectos em que nós estamos, de facto, muito mal, muito mal. Rosário Gamboa, hoje a Procuradora-Geral da República mostrou-se indignada com a violação sistemática do segredo de justiça. A minha pergunta é se tem razões para isso ou se devia impor mais regras na casa que gere. Eu não sei se a senhora Procuradora, ela saberá melhor do que eu, se tem razões para isso. Acho positivo o reconhecimento de que isso possa existir. Acho de alguma forma lamentável que seja a Procuradora-Geral da República a dizê-lo e não apresentar medidas de si, ao mesmo tempo corretivas sobre o mesmo. E julgo que estas denúncias, quando ficam na terra de ninguém, também são mais alarmantes para o Estado democrático que benéficas, porque cria-se um horizonte de desconfiança, de suspeição, e paira tudo. É mais um distúrbio ao nível da confiança dos cidadãos nas instituições públicas. E nunca há responsáveis. E nunca há responsáveis. Eu gostaria que a senhora... Acho fantástico ter dito existe. O que eu acho que seria desejável é dizer existe, é assim, está controlado, vai ser feito desta e desta maneira. Rui Moreira, na mesma entrevista, a Procuradora-Geral da República acaba por reconhecer também que o processo dos submarinos dá uma imagem pouco simpática do Ministério Público em Portugal. A minha pergunta é se isto não é um ato de contrição. Eu aqui faço minhas as palavras da professora Rosário Gamboa. Acho que o diagnóstico está feito há tanto tempo que é preciso, de facto, percebermos se vai haver alguma coisa ou se nós vamos ficar sempre com este estar contestado relativamente a estas situações. E como nós não podemos mudar, não vale a pena dizermos muito, porque todos sabemos o que é que se passa. E, de facto, são anos a fio em que temos este problema, que também ele põe em questão os nossos direitos, liberdades e garantias. As pessoas acabam hoje em dia, por causa da fuga ao segredo de justiça e pela forma como depois a própria sociedade e a comunicação social trata isto, nós julgamos as pessoas na praça pública. As pessoas são julgadas no momento em que são constituídas arguidos. Depois podem ser ilibados, mas já ninguém quer saber. Claro. E depois ao fim de tanto tempo já ninguém quer saber. E isso é terrível, isso é terrível, porque as pessoas têm direito a serem
têm direito a serem tratadas de outra forma, seja quem for. Pode ser culpado, pode não ser, mas isto, eu acho que isto é também isso um problema de direitos, liberdades e garantias que uma sociedade civilizada como a nossa não devia permitir que continuasse a suceder como sucede. Vamos ao ponto seguinte. Rosário Gamba, hoje ficamos a saber que o Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos propõe que se acabe com os exames de acesso aos institutos, contando apenas as médias do ensino secundário. Sei que votou contra esta proposta. A minha pergunta é porquê? Por criar uma diferenciação inaceitável no acesso ao ensino superior entre politécnicos e universidades? Isso é um resultado de imagem que me preocupa menos. Aquilo que me preocupa e que é o foco da questão é dizer assim, os exames testam e verificam condições necessárias de uma forma transversal para todos os alunos, ao nível nacional, das condições mínimas para frequentarem um curso de ensino superior, para quando chegam dentro desse curso de ensino superior terem condições de um bom percurso e algum sucesso. E o sucesso esse que também se reflete na própria taxa de eficácia educativa das instituições. Ora, eu penso que os exames a nível nacional são necessários. Primeiro porque são uma prova... E devem contar, a minha pergunta é se devem contar de forma não diferenciada para o acesso aos institutos politécnicos e às universidades. Eu julgo Tal que como acontece atualmente. contar como acontece. Eu considero que os exames neste momento, isto repare, Mas então independentemente... o que é que leva o Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos a propor isto ao Governo? Está em cima da Secretária do Ministro da Educação, que terá necessariamente que analisar esta proposta. Eu julgo que leva alguns institutos a proporem isto. É uma atitude um bocadinho de... Não gostaria muito de... Isto é um assunto um pouco delicado para mim, como devem entender. Mas penso que a questão maior é uma procura de alunos, quando eles diminuem, não é? Sem se perceber as consequências que isto pode ter. Agora, mais do que às vezes culpar os próprios institutos pequenos, isto não diz respeito só aos institutos politécnicos, é uma questão que é importante. Há 8 instituições universitárias que têm escolas politécnicas integradas e que estão de acordo com esta medida, pelo menos ao nível do que se estão de acordo, não é? Pelo menos não votaram contra, que eu saiba. Estive lá presente. O que eu quero dizer com isto é assim, procura-se, quando a questão em termos de organização do sistema é posta com os estabelecimentos muito isolados, em pequenas gavetas, numa competição desenfreada, em que a questão da procura dos alunos é vital e que se coloca em cima da responsabilidade das instituições que estão no interior de conseguirem esses mesmos alunos, é óbvio que este efeito nefasto se faz sentir. Portanto, o que está a dizer é que o problema está a montante, neste caso, ou seja, na forma como se organizam as coisas e como cada um per si tenta captar alunos. Eu acho que a forma está na rede de ensino superior e na forma como ela foi cuidada, sustentada, e é cuidada e é sustentada. Porque esta situação extrema que leva a que um instituto considere que se tiver mais 20 ou 30 estudantes isso vai ser extraordinariamente benéfico, pagando um preço altíssimo, não é? Porque esse preço vai se refletir até internamente, porque se os alunos entram com menos capacidade para fazer o curso, isso vai diminuir a eficácia educativa da instituição, não é? E há outra coisa importante que eu gostava de dizer. Eu penso que nesta altura, e até face a alguma realidade, que independentemente dela ser melhor apurada, como verídica ou não, do que são as notas ao nível do ensino particular, nos colégios particulares, já viu o que é que, simultaneamente, os exames nacionais são um instrumento não só regulador, mas um instrumento de equidade. E isto é muito importante em termos democráticos. E, portanto, vai bater-se contra esta proposta até ao fim? Eu nunca a aplicarei. Eu não vou debater... Se ela for aprovada pelo Ministério? A proposta está formulada de maneira que quem quer aplica, quem não quer não aplica. Não é compulsiva, percebe? Mal era, se assim fosse. Eu, da minha parte, já declarei que nunca aplicarei esta proposta. E nunca aplicarei... Isso vai criar uma diferenciação não apenas entre universidades e politécnicos, mas entre os próprios politécnicos. Desculpa que lhe diga, há diferenciação entre universidades e politécnicos e politécnicos, entre câmaras e câmaras e pessoas. Neste caso estamos a falar no acesso a... Sim. Neste caso que estamos a falar no acesso, o Instituto Politécnico de Porto tomou uma posição absolutamente na altura, agora, e vai tomar... Não foi o único, de resto, a tomá-lo, deve dizer. Sim. Mas também é significativo perceber que são os politécnicos que estão
que têm mais procura, não é? Que não tiveram que recorrer a este subterfúgio. E eu muitas vezes acho que antes de atacarmos quem recorreu a este subterfúgio, com a qual eu não me identifico, é preciso compreender as razões que levam as instituições a correr este subterfúgio. Não no sentido de desculpabilizar. Não é isso que eu estou a fazer. É no sentido de compreender quais são as condições de base que, se não forem eliminadas, vão continuar a suscitar atitudes precipitadas e mal orientadas como esta, que agora são estas, mas podem vir a ser hoje. E do seu ponto de vista, é falta de organização da rede do sistema de ensino? É falta de sustentação da rede de ensino superior com critérios de qualidade e com orientações precisas. Esta diferenciação entre fórmulas de acesso faz algum sentido ou não? Não faz sentido aquilo que o Instituto Politécnico do Porto vai fazer. Ou seja, é que é manter há uma prova de acesso nacional. E um instituto que quer ser bom, e o Instituto Politécnico do Porto é bom, é excelente, deve zelar para que os alunos que têm acesso passem por esse crivo. Porque se não passarem, depois o que acontece é que a seguir o Instituto não consegue, quando eles se transformarem em seus estudantes, não os consegue formar. Claro. Porquê? Porque eles não têm as condições base e, portanto, é uma forma de encharcar institutos com pessoas que, se calhar, não tinham as condições, não tiveram um secundário em que aprenderam aquilo que é necessário, depois chegam... E frustrar as expectativas. E frustra as expectativas, porque, por cima, acaba por frustrar as expectativas dos alunos e dos pais. Ficam todos contentes, meter um menino num colégio particular para subir notas. Por causa disso, o menino entrou para o Politécnico. Olha que bom, o nosso filhinho vai estar no Politécnico. E depois percebe-se que o Politécnico, que o menino não podia ter, ou a menina não poderiam ter entrado no Politécnico, não têm os conhecimentos suficientes. Isto é o contrário. Há uma falta de equidade social nisto, desde logo. Mas agora, isto o que é que revela? É que, de facto, nós temos um sistema em que está excessivamente pulverizado em termos de cursos, em termos de instituições, mas isso precisaria... A Rosário sabe muito mais disto que eu e precisaríamos um programa Deixem-me só inteiro para falar perguntar-vos, nós disto. temos apenas um minuto, mas só perguntar-vos isto. E o que dizer se o Governo aprovar esta medida? Faz mal. Faz mal. Rosário Gamboa. Eu sou um bocadinho mais malévola. Eu acho que, de alguma forma, a tutela gosta desta medida. E acha que a vai aprovar? Julgo que, com a contestação e com a desconstrução que está a haver da medida na praça pública, que com certeza que não será aprovada. Mas eu, quando digo que a tutela gosta, é no sentido de que, como eu tenho dito nos últimos tempos, acho que há de alguma forma, não intencional, mas que acaba por se refletir em gestos, em rotinas, em comportamentos, alguma visão classista acerca do ensino superior, com reflexos ao nível do ensino politécnico, como sendo um campeonato de segunda liga, como sendo um ensino superior de alternativa ou de segunda, não é? E neste ensino superior de segunda, para poder ser bem de segunda, não é? Há que lhe aplicar coisas que o tornem evidentemente, ostensivamente, perante a representação dividir para ganhar social. é a expressão eu que não podemos vou usar. tão longe, mas este cunho, este ferrete que é de segunda, eu acho que as instituições não são de primeira nem de segunda por o nome que têm, são primeira ou segunda por o seu comportamento e por aquilo que fazem. É como as pessoas, sabe? Não é por o nome que temos. É por aquilo que fazemos. Rosário Gamboa, Rui Moreira, aos dois, muito obrigado por terem vindo hoje ao 3 Pontos. Já a seguir a grande entrevista na RTP Informação. Voltamos a pontuar a atualidade na próxima quarta-feira. Boa noite.